Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam bem-vindos, queridos irmãos, a mais um momento de reflexão e oração por meio da palavra de nosso Deus, de nosso Senhor, meditando neste mês de setembro, sempre de segunda a sexta, as promessas de Deus. E há muito tempo atrás existia numa cidadezinha um mosteiro. O mosteiro ficava no alto do monte e lá vivia um monge muito santo, um homem muito de Deus. E as pessoas de todos os lugares iam até ele para se aconselhar, para rezarem. E naquela cidade morava um pai de família, um homem muito bom, muito distinto, que precisava de tomar decisões importantes. E sempre ouvia falar que o monge sabe tudo, o monge é inteligente, o monge é muito sábio, o monge é muito santo, e ele não acreditava, incrédulo. E a coisa foi apertando para o lado dele de tal maneira que ele, no lugar de se abrir ao monge, ele ficou ainda com muita raiva e falou: eu vou provar para todo mundo que esse monge é uma fraude, que é impossível ele ser tão sábio e saber de tudo assim. Então ele pensou consigo: eu vou subir até ele, vou pedir uma audiência e vou levar um filhote de pássaro e vou deixá-lo escondido nas minhas mãos e entrarei com as mãos para trás e vou desafiá-lo. E assim o fez. E então, quando chegou a sua hora de ser atendido pelo monge, esse pai de família, repito, um homem muito distinto, mas incrédulo, ele então entrou com as mãos para trás, segurando o pássaro em uma das mãos e a outra mão vazia. E ele então indagou, o monge então perguntou: meu filho, o que eu posso fazer para te ajudar? E o pai distinto então disse: dizem que o senhor sabe de tudo. E o monge respondeu: não, eu não sei de tudo, só Deus sabe de tudo. Não, o senhor sabe de tudo sim. O senhor tem, todo mundo fala que você sabe de tudo, você tem muita sabedoria, que você é muito inteligente, e eu vim aqui para desafiá-lo. O monge então deu um sorriso e o pai de família com as mãos para trás e uma das mãos um filhote. E o pai então perguntou: já que o senhor sabe de tudo, diga-me o que eu trago em minhas mãos. E o monge respondeu: um filhote de pássaro. E o pai ficou assustado e pensou consigo: como é que ele sabe? Aí viu, o senhor sabe de tudo. Ele disse: eu não sei de tudo, eu deduzi. E o pai de família falou assim: então agora chegou a hora. Ele está vivo ou morto? O pássaro que o senhor disse, o filhote de pássaro que o senhor disse que está em minhas mãos, ele está vivo ou ele está morto? Porque o pai pensou consigo: se ele falar que está vivo, eu aperto e mato o pássaro e mostro morto. Se ele falar que está morto, eu abro as mãos e o pássaro então voa e eu mostro que está vivo. De todo jeito eu pego esse monge hoje. E o monge parou, pensou e respondeu: a decisão da vida ou da morte está em suas mãos. O que você escolher vai acontecer com o filhote de pássaro. E o pai de família ficou admirado com a resposta do monge. E então abriu-se e se aconselhou. Hoje eu quero partilhar com vocês Deuteronômio capítulo 11, versículo 26, que diz assim: vede que eu ponho hoje diante dos vossos olhos, isso é Deus falando para o povo eleito, o povo escolhido. É Deus falando para mim e para você. Vede que eu ponho hoje diante dos vossos olhos a bênção e a maldição. O que é bênção? O que é maldição? Bênção é a graça concedida por Deus. É a graça, é o favor, é o socorro, é o auxílio de Deus. Bênção é uma graça que vem de Deus. E o que é maldição? Maldição é o contrário, é uma desgraça. A maldição é o mal para a vida da pessoa. A bênção é o bem para a vida da pessoa. Vede que eu ponho hoje diante dos vossos olhos a bênção e a maldição. A bênção, aí Deus dá o caminho, Ele faz a promessa e Ele dá para a gente o caminho que a gente tem que trilhar para viver uma vida abençoada, uma vida agraciada. A bênção, se obedecerdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos prescrevo.
Então, o caminho da bênção é o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor, aos conselhos, aos preceitos do Senhor. A vida que o Senhor propõe para mim, para você, ela é carregada de bênção. Não desvia para a direita, não desvia para a esquerda, porque na direita, se desviar para a direita, não tem bênção. Se desviar para a esquerda, não tem bênção. Se manter no caminho da retidão, o caminho que o Senhor escolheu para você. Se obedecer este caminho, você terá a luz sobre você, a bênção sobre você. Então veja, queres experimentar as promessas de Deus? Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Caminhe na retidão do Senhor. A maldição, se não obedecerdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas se vocês se afastar do caminho que eu hoje vos mostro e fordes após os deuses estranhos que não conheceis. Então, bênção para andar no caminho de retidão. Maldição, se desviar deste caminho, se afastar do caminho do Senhor, a gente só pode experimentar a bênção. Em Êxodo capítulo 14, versículo 8, o Senhor diz uma frase muito dura e muito difícil de entendê-la. E a frase é a seguinte: e Deus endureceu o coração do faraó. Como que Deus, sendo amor e bondade, pode endurecer o coração do faraó? Porque o faraó não obedeceu a Deus. Porque o faraó se endureceu. Aquele que afasta do caminho do Senhor tem um coração endurecido, tem dificuldade de entender as coisas de Deus. As pessoas que se afastam ou para a direita ou para a esquerda, as pessoas que não obedecem os mandamentos e os preceitos do Senhor, têm o seu coração endurecido. Então não foi Deus que endureceu o coração do faraó, foi o faraó que quis espontaneamente endurecer-se. Deus disse: faraó, me dá o povo que é meu, os hebreus são meus, me dê ele. E o faraó disse: não são meus escravos. Então o faraó disse não para Deus. Quem diz não para Deus tem o seu coração endurecido. Por quê? Porque Deus conhece todas as coisas. Deus conhece o futuro. Deus não ia deixar o faraó desamparado, mas o faraó era incrédulo. O faraó não acreditou. O faraó disse não para Deus. Então o seu coração foi endurecido e as pragas aconteceram. O mal aconteceu naquele lugar porque o faraó teve o seu coração endurecido. Não endureça o coração para Deus. Não desvie, meu irmão, nem para a direita nem para a esquerda. Por mais difícil que seja o caminho do Senhor, ele é mais leve, mais suave do que viver um outro caminho, trilhar um outro caminho que não seja o caminho de Deus, o caminho do Senhor. Talvez você já tenha um coração um pouco endurecido e tenha dificuldade de entender e compreender a vontade de Deus. Mas na medida que você caminha e faz experiência, Malaquias capítulo 3, versículo 10, eu acho que vale a pena até lê-lo. Pagai integralmente os dízimos ao tesouro do templo, para que haja alimento na sua casa. Então houve aí uma obrigação, houve aí uma promessa. Fazei a experiência, diz o Senhor. Olha que bonito. É Deus falando: faça a experiência de mim e vereis se não vos abro os reservatórios do céu e se não derramo a minha bênção sobre vós muito além do necessário. Quando a gente faz experiência do amor de Deus, do poder de Deus, da bondade de Deus, porque a bondade de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus e a bênção de Deus tem o tamanho do poder de Deus. Se Deus ele é todo poderoso, então Deus é todo bondade, todo misericórdia, é todo bênção para mim e para você. Faça prova de Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, aproximamos do Senhor junto com Nossa Senhora e com os nossos anjos da guarda, para que o Senhor nos ajude a nos manter no caminho da retidão, no caminho da obediência, no caminho da prática da sua vontade. Não nos deixe desviar nem para a direita e nem para a esquerda, nem nós, nem nossa família, nem nossos amigos. Não nos deixe afastar do Senhor, para que o nosso coração seja endurecido como foi o do faraó. Ajude-nos, Senhor, dando-nos a humildade para aceitar a sua vontade, paciência para caminhar no seu caminho e sofrer as demoras do Senhor. Enche-nos com seu Espírito Santo para sermos forjados e conduzidos por Ele.
a exemplo daquele homem, meu Deus, e da sabedoria do monge, ajude-nos a tomar decisões acertadas e que as nossas decisões sejam baseadas na luz, no amor, na bondade, na misericórdia, na sua palavra. Tudo isso nós vos pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero vê-lo amanhã. A semana está só começando. Vamos rezar juntos. Que desça sobre nós, por intercessão de Nossa Senhora, São José, São João Paulo II e São Miguel Arcanjo, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Amém.